Paz da igreja. Como vocês vieram. Você vai agradecer a você. Eu vou iniciar aqui com uma palavra para Isaías 43, que também aparece em João 1:23. Isso diz: a voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça veredas retas para Ele. Eis o motivo, irmãos, que aqui estamos reunidos, coração, braços abertos, preparando esse ambiente para recebê-los. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gostaria que me acompanhasse lá em Colossenses 3, 23 e 24. Assim diz: tudo quanto fizermos, de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que a recebemos. Sempre em nossas ações devemos honrar a Deus. Por isso devemos buscar a excelência em tudo o que fazemos, dando bons testemunhos e de maneira alguma deixarmos a impressão negativa do nosso comportamento. Deus não nos vê pela aparência, beleza física ou raça, posição social, rico ou menos favorecido financeiramente, pois Ele sabe muito mais que nós, que somos a sua semelhança. Ele nos vê por dentro, nosso interior. O que a Ele oferece, aqui temos a Ele oferecer, e que seja do seu agrado, daí sim a recompensa virá. Daremos o nosso melhor em tudo que fizermos, primeiramente para agradar ao Senhor, em segundo lugar, aos homens a que servimos, porque todos nos enxergam conforme a sua visão e de uma maneira como se interpreta. Enxergam nossos feitos de uma forma diferente de Deus. A imperfeição, corrupção e parcialidade faz parte do ser humano. E ao passo que Deus é perfeitamente perfeito, fiel em tudo, e que somente deseja de nós que seja feita a tua vontade. E assim sendo, receberemos dele a recompensa. Amém. Amém. Eu quero só lembrar aqui um pouquinho. Sempre tudo que a gente precisa, nós necessitamos, nós recorremos a Deus. Então, nós temos primeiramente que fazer a nossa parte para poder merecer a parte dele. Às vezes nós pedimos um monte de coisas, pedimos a Ele, agradecemos e recebemos. Às vezes nós esquecemos também do que nos mantém vivo. Nós pedimos saúde, mas às vezes não cuidamos da nossa saúde. Algum dia alguém já levantou assim: obrigado meu coração por estar batendo desde a minha concepção até esse momento, e não parou um momento sequer. É difícil a gente agradecer esse coração, agradecer nossos órgãos vitais, que eles que nos mantêm
manter ativo. Então nós pedimos a Deus, mas Deus não pode falar para nós. E daí, como é que você está? Está cuidando do teu estômago? Está cuidando do teu coração, do teu filho, do teu filho, dos órgãos que te mantêm de pé? É uma reflexão. Ok? Muito obrigado. Amém. E segue o pastor. Palavra para Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja? Amém? Hoje é domingo. Hoje você descansou bem. Agora é hora de adorar o Senhor. Feche os teus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Declaramos um novo tempo sobre nós. O tempo do Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos os céus abertos neste lugar. Declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida, Jesus. Clamamos pela tua presença, Espírito Santo. Feche os teus olhos, se concentre agora diante do Senhor. Precisamos sentir o Senhor. Estás aqui.
que esfria o coração, que faz a alma ficar perturbada, solta agora em nome de Jesus. E declaramos a nossa mente renovada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem Espírito Santo trazendo convencimento, fazendo divisão entre alma e espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as cadeias da mente sejam removidas, sejam quebradas agora. Em nome de Jesus, todos os enganos, os sofismas, das trevas sejam cancelados agora. Em nome de Jesus. Toda ação contrária, toda palavra maldita, toda murmuração, solta a nossa boca agora. Em nome de Jesus. Toda inquietação seja varrida nesse lugar. Em nome
vai roubar a minha adoração ao Senhor Jesus. E declara agora, a minha alma, aquieta-te, espera em Deus, confia em Deus, porque eu ainda louvarei. Amém? Nós vamos cantar essa música de novo e você vai declarar que as cadeias vão ser quebradas na tua vida, na tua mente. Sabe, às vezes a gente não pode se curvar ou se deixar levar para aquilo que estamos sentindo. Porque muitas vezes a gente está cansado, a gente está esgotado, a gente está com tédio, a gente está achando chato. Mas aquele sentimento e aquele pensamento não é nosso, porque o nosso espírito, ele quer adorar a Deus. Então, se nós estamos tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, ele está vindo das trevas, e aí a gente precisa arrancar ele da nossa mente. A gente precisa renunciar e abrir mão disso. E a gente precisa dar uma ordem. Ei, mente, coração, adore a Deus, adore o Senhor. E a gente precisa dar um comando para nós mesmos. Agora é a hora de adorar o Senhor. Então nós vamos cantar de novo essa música. E você vai declarar na tua mente toda a cadeira vai ser quebrada nessa noite em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando.
no versículo 1. Fala assim: então o rei Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. Aqui Paulo já estava preso há bastante tempo. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço-lhe que me ouças pacientemente. Vamos ali então agora para o versículo 27. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a me tornar um cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Eu estava lendo aqui esse relato de Paulo. Ele já estava um tempo se preso. E ele estava passando por vários crimes, por várias pessoas de autoridade. E sempre falava a mesma coisa, sempre dava um testemunho dele, de quem ele era e de quem, depois que ele conheceu Jesus, quem ele se tornou. E ele passou por vários reis e permanecia preso. Ele passou pelo Festo, ele passou pela Agripa, ele passou pelo Félix, ele foi passando por rei em rei. E ele já podia ter sido liberto. Mas tem uma hora aqui que ele apela para César, que era o imperador. Mas até ele chegar a César, ele teve que falar com várias autoridades, várias pessoas. E sempre era testemunhando quem ele era e quem ele deixou de ser e quem agora ele é. E sempre falando sobre o caminho de Jesus. E aqui eu achei muito interessante porque o Paulo, ele chegou no momento que ele fala: ei, rei Agripa, eu estou muito feliz de poder contar para o Senhor o meu testemunho, sendo que ele já estava um bom tempo preso. E aí, como é que ele chega diante de um rei e fala: eu estou muito feliz aqui para te contar o que Jesus fez na minha vida, sendo que ele, estando preso, sendo ele prisioneiro. Se você estivesse preso por 2 anos e tendo que ficar testemunhando para várias pessoas, você estaria feliz? Olha, digamos assim, você tem que testemunhar sobre o prefeito, você testemunha sobre o prefeito, depois você testemunha para o governador do estado, depois você testemunha para o deputado do país, depois você vai até você chegar no presidente. E aí você vai passando por várias autoridades e você fica feliz. Mas você está preso. Era assim que o Paulo se sentia. E ele entendeu que a prisão estava servindo como um acesso, uma porta para chegar nas autoridades. Porque se ele não tivesse sido preso e apelado para o imperador, ele não teria convencido e passado por tantos crimes. Como você vai ter acesso a pessoas de autoridade, a pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, se algumas coisas ruins talvez não acontecerem com você? Está entendendo? E o Paulo ficou feliz por ele estar preso. Não porque ele estava preso, mas porque a prisão fez com que ele conhecesse várias autoridades que solto ele não teria acesso. E aí ele começa a testemunhar sobre o que Jesus fez na vida dele. Às vezes a gente pensa que para falar de Jesus para alguém, a gente tem que falar de toda a história de Jesus. Mas na verdade, o que as pessoas querem ouvir não é a história de Jesus. Elas querem saber a tua história. Elas querem saber o que Jesus fez na tua vida. Porque a história de Jesus ela já é contada por milênios, por séculos. A maioria das pessoas, se não todas, já sabem que Jesus morreu na cruz. Mas elas querem saber o que a morte e a ressurreição de Jesus fizeram na sua vida. Porque em outras
som está ligado? Porque está saindo som. Está entendendo? Como que a gente sabe que está tendo esses barulhos todos? Porque tem alguém mexendo no meio. Entende? Como que a gente sabe que Jesus está na nossa vida? Quando há um testemunho para contar. Quando há milagres para falar. Semana passada eu estava lá na casa da dona Céia e ela estava falando, eu fui liberta do cigarro, eu não só deixei o cigarro, eu não tenho mais nem vontade de chegar perto. Porque ela foi literalmente liberta. Isso foi só Jesus que fez na vida dela? Também teve a parte dela, que foi decidir. Não, eu decido não fumar mais. E aí o Espírito Santo, a partir da decisão dela, fez com que ela não sentisse mais vontade. E a vontade que era o desejo de fumar, agora se converteu em nojo de fumar. Isso é uma conversão. Antes era assim e agora ficou assado. Essa mudança precisa acontecer na nossa vida. Amém? Amém. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas o que aconteceu na nossa vida. Qual é o nosso testemunho? Era o que o Paulo estava fazendo, mesmo ele estando como prisioneiro. A prisão não calou a voz dele. Pelo contrário, a prisão colocou ele em lugares que solto ele não ia conseguir chegar. E o teu testemunho, ele vai te levar a pessoas que precisam ouvir sobre isso. Porque quantas pessoas não conseguem largar o cigarro, por exemplo, e hoje com a libertação da dona Céia, conseguem ter uma esperança para serem libertos também. Quantas pessoas que hoje estão sofrendo a mesma coisa que um dia você sofreu, mas você foi liberto, e elas precisam ouvir que existe uma chance, que existe uma esperança para elas. E aí você testemunha sobre Jesus. Às vezes a gente quer ficar pregando para as pessoas. Claro que a pregação ela só existe por causa dos pecadores. Se não houvesse pecadores, não precisaria ter pregação. A gente precisa pregar, mas a gente precisa colocar a nossa vida naquilo que a gente está fazendo. Está entendendo? Hoje, qual é o meu testemunho? Eu era uma menina depressiva. E hoje o que mais vem perto de mim são pessoas com depressão. Que às vezes eu não entendo, pode chegar assim, ó. Pessoas com enfermidade, elas vêm próximo de mim, mas elas não ficam por muito tempo. Agora, pessoas depressivas é o que mais fica comigo. Por quê? Porque um dia eu passei por isso e eu fui liberta. Não quer dizer que eu não tenho vontade? Às vezes me dá vontade de voltar para a mesma vida que eu tive. Mas eu não quero mais, eu digo não. E agora eu já sei o que eu posso fazer e o que eu preciso fazer para não voltar para aquilo. E hoje eu pego o que eu aprendi, o que Jesus fez na minha vida e eu transmito para essas pessoas. Porque eu sei identificar certinho quando a pessoa está em depressão, quando ela é muito negativa no discurso dela. Quando ela só fala coisas, só reclama, nada tá bom, ou ela só desfaz aquilo que é bom, ela está entrando num estado de depressão onde ela não vê mais vida, onde ela não vê mais alegria em nada do que existe. E aí o primeiro passo é ir lá e desfazer aquele discurso ruim, aquela oração contrária. O que é uma oração contrária? É uma oração que eu faço fora da vontade de Deus, fora da palavra. Está entendendo? Eu já recebi oração contrária, por exemplo, para eu não passar. Porque pessoas que achavam que era melhor ficar sozinha, então orava a Deus para que eu não passasse pelos meus problemas que elas passaram dentro do casamento. Então orava, é melhor que ela fique sozinha. Isso é uma concepção do que a gente acha que é bom. E aí, oração contrária é pegar aquilo que eu acho bom e orar para Deus, que eu acho que aquilo ali é o que Deus pensa também. E na verdade não é assim que Deus pensa. Quando você amaldiçoa um relacionamento de alguém que você acha que aquela pessoa não tinha que estar com a outra pessoa, você está sendo feiticeiro, você está fazendo oração contrária.
caminhos do Senhor. Mas Deus, a gente fala assim, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos, e a gente acha que isso vale somente para o casamento. Não. Deus não uniu a sua família, não fez você filho de quem você é, filho dos seus pais, irmão do seu irmão à toa. Deus tem um propósito sobre essa família. Amém? Então às vezes a gente acaba falando mal de quem Deus colocou perto da gente. E a gente tem que mudar as nossas palavras. A gente tem que começar a dar o nosso testemunho. O que eu preciso dizer? Olha aqui. Como é que eu sei que Deus está vivo? Jesus ressuscitou. Que Ele está vivo hoje, que Ele está na minha vida. Porque eu era assim, e agora eu não sou mais assim. Eu sou desse jeito. Deus fez isso na minha vida. É assim que eu vou começar a ganhar a vida das outras pessoas, dando o meu testemunho, que Jesus fez em mim. E aí logo a pessoa vai querer se interessar, porque ela também tem uma necessidade. E ela também vai querer, olha, eu também preciso que Jesus faça isso na minha vida. Às vezes a gente não quer que as pessoas venham pelos milagres, mas são os milagres que atraem as pessoas. Amém? Você foi atraído por causa do milagre que Deus fez. Amém? Então, nessa noite, você vai começar a mudar as suas palavras e você vai começar a semear por causa de uma pessoa, em prol de uma pessoa. Quero que você separe na tua mão o teu dízimo, a tua oferta, uma semente. E você vai dizer, Deus, hoje eu semeio essa pessoa na tua obra. Vai ser uma semente que vai simbolizar essa pessoa que você quer ganhar para Jesus. E Deus se prepara, porque diante dessa semente, Deus vai preparar uma oportunidade para que você testemunhe para ela. E aí a pessoa vai ser ganha pelo que Jesus fez na tua vida. Amém? Então separa a tua semente nessa noite que você vai trazer. Hoje eu apresento e eu semeio fulano de tal, a fulana de tal, essa pessoa da minha família, na obra do Senhor. Eu declaro que quando você colocar aqui, vai ser literalmente como uma semente. Eu semeio essa pessoa na obra do Senhor. Amém? Amém. Então venha, traga com alegria a tua semente que você vai estar semeando essa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa obra venha acolher essas almas, venha arrebanhar, venha abraçar essas almas, venha acolher essas almas. Em nome de Jesus, declaramos sobre a vida financeira do teu povo também os milagres, as bênçãos sem medidas sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Receba o pastor Alex, uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero nos colocar diante do Senhor, que Deus Senhor fala conosco. Dá uma ordem, no reino do Espírito, ordena agora, cala toda outra voz. As vozes se calam, somente o Senhor fala e reina nesse momento. No nome de Jesus, destrava a nossa vida. Muda a nossa história. Quebramos todo desígnio de morte, paralisia, de incredulidade, negativismo e sofisma. E somente a verdade reine sobre nós. E essa noite
possamos ser aquele que se trabalha para viver para a tua glória, para o teu louvor. No nome de Jesus, amém. 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 E eu estou passando. Você vai me trazer um pouquinho, né? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios. Fechou, obrigado. Provérbios 18. Deixa eu achar o meu Provérbios aqui. Essa Bíblia é um pouquinho diferente do que eu estou usando hoje. Eu quero pedir para qual o lugar que ao operar o celular ali, na hora de colocar o louvor, que você desconecte do seu celular. Porque essa mensagem que eu tenho hoje, eu já tenho preparando ela há tempo, mas não é algo que somente. Não sei se eu posso falar. Isso, eu pedi para ele colocar os versículos, mas eu quero que ele também sente e escute o que eu vou falar. Porque se você prestar atenção, a sua vida jamais vai voltar como está. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você está feliz com a sua vida dessa forma? Eu vou voltar a perguntar. Você está feliz? Quem quer que sua vida melhore? Amém. Você acreditou no que você disse? Acreditou mesmo? Eu acredito que nem você acreditou no que você disse. Eu acredito. Porque o seu corpo acreditar, o seu cérebro acreditar que você acredita em algo, tem que ser diferente. A gente fala assim, amém. Amém. É postura que nem você acredita. Quando você está numa guerra, ou quando você está torcendo para um time de futebol, ou quem gosta de política está torcendo para o seu político, ou quem gosta de corrida está torcendo para aquele carro. Como é que você faz? Dá um grito. Quando você está competindo, quando você é criança, está numa gincana, e é um time contra o outro, você tem que fazer um grito de guerra, você quase arranca um pulmão de dentro do seu corpo para você falar. Mas quando a gente vem na casa de Deus, alguém fala, você quer que a sua vida melhore? Vai melhorar como? Se você não acredita naquilo que você está falando. Então vou voltar a perguntar, você quer que a sua vida melhore? Amém. A gente precisa, porque há poder. A gente fala assim, eu queria ser um super-homem, queria ter poder. A Bíblia diz que você tem um poder. Mas eu e você ainda não damos conta, não caímos em si do poder que a gente tem. A gente muitas vezes fala vir para o céu, eu quero te dizer que Jesus está voltando. Logo ele está aí. Mas eu quero te dizer que tudo que você vive hoje é um ensaio do céu ou um ensaio do inferno. Você decide o que você vai viver. Não espere chegar no céu para viver o céu. Você já pode começar a viver aquilo que Deus fala de hoje, porque o que Deus fala é para viver hoje, a eternidade. A gente já sabe que a rua de ouro que Ele vai nos levar. Mas eu e você muitas vezes vivemos o inferno, porque não temos consciência daquilo que Jesus nos deu. Em Provérbios 18, versos 20, diz assim, o coração se farta do fruto da sua boca, do que produzem seus lábios, ele se satisfaz. 21. A língua tem o poder sobre a vida e a morte, e aquele que bem a utiliza, ou qualquer um que a utiliza, comerá dos seus frutos. Presta atenção, o meu coração
Ele se alimenta do que sai da minha boca. Agora eu vou te dizer uma coisa: como está o seu coração? Está te dando vida ou está te dando morte? Porque aquilo que você está falando, o seu coração, a Bíblia diz que ele se alimenta. Será que você está dando vitamina ou veneno para o seu corpo? Não sou eu que digo, é a Bíblia. O seu coração se farta do que sai dos seus lábios, do que sai dos meus lábios. O que eu falo, eu estou me alimentando daquilo. Deixa eu te dizer, você quer ver como está o seu coração? Olha o que está saindo da sua boca. Se você parar hoje e vai analisar o seu dia, o que saiu da sua boca, o que você falou, o que você disse, será que isso vai te edificar ou vai te paralisar e te matar? Eu fiz um mega de um esboço aqui. Eu acredito que não vou usar nem a metade. Se você entender que você pode matar, pode te matar, estando vivo, você já entendeu a pregação. Se você entender que você está vivendo, mas está se matando com as suas palavras, você já entendeu a pregação. É a mesma coisa de você querer dar um veneno para o próximo e você tomar o veneno. Por isso que eu estou falando, a gente tem uma versão dessa Bíblia, na versão portuguesa de Portugal, diz assim: e a interpretação e a sua tonalidade de voz irá se alimentar. Eu pesquisei essa semana para falar sobre o poder das palavras, porque eu e você precisamos mudar nossas palavras. Eu e você estamos agindo muito no negativo. Tudo que vamos falar é: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Querido, você nunca foi falar na boca de Jesus: eu não posso fazer. Ele diz que todas as coisas ele pode fazer, nada é impossível. Por que que eu e você falamos que não podemos? Nós servimos a um Deus que diz que ele pode tudo. Mas eu e você estamos comendo frutos de morte, fruto que paralisa. A Bíblia diz em Tiago que eu tenho o poder de mudar o curso da minha natureza com a língua. Deus pode ter falado ao meu respeito, vou te fazer de um grande pregador, mas eu posso desviar esse percurso quando eu digo assim: eu não quero ser um pregador. E Deus tem o poder para fazer, Deus tem, mas eu também tenho. Eu sou o único que posso parar a obra de Deus na minha vida. Não tem demônio, a Bíblia diz que nem principado, potestade, dominadores, não há que adivinha, que já veio, que vai nos separar do amor de Deus. Mas eu posso travar tudo que Deus tem para mim com uma palavra. Agora eu quero dizer para você: o que você está falando? Talvez você fale assim: ah, eu não sou assim. Para no seu dia e veja. Olha para o seu corpo e veja. Olha para o seu redor e veja. Quantas pessoas você para falar de Jesus? Quando eu li na versão, quantas pessoas você para falar de Jesus? Quando eu vi a versão, a original da Bíblia, Romanos 10, versículo do 16, 14, 15, 16, 17, que diz assim: a Bíblia, a fé que eu ouvi a palavra de Deus. Mas o versículo acima diz assim: como eles vão acreditar numa pessoa se não há quem fale da pessoa? O que você está falando de Deus? Como que as pessoas falam fora assim? A gente pede tanto para evangelizar, fala tanto de evangelismo, fala tanto de ganhar almas. Mas deixa eu te dizer, como as pessoas lá fora vão acreditar no que eu falo, no que você fala, se a gente não consegue expressar Deus? Se a gente não consegue pregar as boas novas? O Evangelho é boas novas. Mas se eu não consigo falar de coisas boas, se eu não consigo falar de boas novas, como é que eu vou pregar o Evangelho? Como é que eu vou falar de Deus para alguém? Como é que eu vou manifestar Deus? Se no simples ato de falar de boas novas, eu já acordo reclamando do meu dia? Eu já acordo falando do meu dia, mesmo porque eu acordei, eu poderia não ter acordado. Como é que depois eu quero subir aqui e falar assim: Jesus cura, Jesus salva, Jesus te ama? Mas eu já acordo amaldiçoando o meu dia. Se o meu vizinho
olha torto para mim, eu já amaldiçoo o meu vizinho. E depois eu quero falar de Jesus para ele. Eu e você somos a Bíblia que os perdidos estão lendo. Eu já disse aqui, vou te dizer, há uma história real que aconteceu em Curitiba, de um rapaz, uma igreja distribuiu a Bíblia para a igreja toda. Ele falou assim: olha, essa Bíblia você vai dar de presente para alguém. E um rapaz chegou para o seu vizinho e falou assim: olha, eu quero dar essa Bíblia de presente para você. E o vizinho dele varrendo na rua falou assim: eu não quero a sua Bíblia. Eu falei: mas por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Quem acredita que é a palavra de Deus? Mas aquele vizinho olhou para ele e falou assim: eu não quero a sua Bíblia, porque você é a Bíblia que eu leio todos os dias. Quando eu passo aqui, não me dá bom dia, me ignora, e eu não estou gostando do que eu estou lendo. Será que seu vizinho pode olhar para você e falar assim: você é a Bíblia que eu gosto de ler, eu quero servir Deus por sua causa? Ou será que seu vizinho, se você convidar ele para vir para a igreja, falar com ele, ele vai ser aquela pessoa que vai falar assim: olha, eu não quero saber de Jesus? Porque talvez você ache que não, mas o seu vizinho consegue ouvir as suas palavras. Eles conseguem ouvir a sua palavra que você diz lá na sua casa. Talvez você veja que a igreja e fala: vou ganhar meu vizinho. Mas quando ele olha para você, ele só vê barulho assim: ó, a minha vida é uma porcaria, a minha vida, ninguém faz o que eu peço, ninguém gosta de mim, ninguém faz isso comigo. Aí o que acontece? Aí você vai chegar para ele e vai falar assim: como? Quero falar de Jesus para você. Ele vai falar assim: eu quero saber de Jesus da sua vida. O quê? Jesus não mudou a sua vida, vai mudar a minha. E a gente chega para o nosso amigo de trabalho lá com problema no casamento, mas no dia anterior você chegou para ele e disse assim: olha, eu não sei se eu vou continuar casado. Ou você chegou para ele e ofereceu, ou ele chegou para ele e ofereceu algo que a Bíblia diz que é errado, que seja cigarro, seja bebida, seja vídeo pornográfico. Não, mas você chega lá para ele e apresenta para ele no dia anterior tudo isso, e no outro dia ele reclama do casamento para ti, e você fala assim para ele: vamos para a igreja comigo? Ele vai falar: não quero. Sua testemunho de vida não vale para mim. E a gente tem coragem de dizer assim: eu estou edificando a mim mesmo, eu estou edificando o meu próximo. As minhas palavras, eu estou me matando. Eu estou começando já assim para a gente entender onde eu devo chegar, o que eu devo abandonar. A gente deve abandonar a palavra não posso, não consigo. A gente deve abandonar algumas ações, porque o meu coração está se alimentando disso. Eu já quero começar assim porque a gente precisa mudar. Estamos numa hora que a gente precisa mudar. Amém. Precisa parar. E por que eu estou falando isso? Ah, eu não posso reclamar dos meus problemas. Pode reclamar dos seus problemas. Chega aqui para mim e pode falar todos os seus problemas. E eu vou ouvir e vou orar por você. Mas eu reclamar é uma coisa, mas eu dar uma sentença é outra. Eu vou falar assim: olha, vou usar o exemplo do aqui, do chegar para mim e falar: olha, eu estou com dificuldade de fazer amigos na escola. Eu preciso fazer novos amigos na escola. Está na fase de estudar. Ou você usa a sua realidade. Eu estou usando a Bíblia porque está na escola, tá, gente? Mas outra coisa ele dizer assim: naquela escola eu nunca vou ter amigo. Quando ele disse isso, ele criou uma realidade no mundo espiritual. Você não vê, mas ele criou uma barreira que vai fazer todo mundo se afastar dele. Quando ele disse: nessa escola eu nunca vou ter amigo. Vai ter muito amigo lá, tá? Muitos irmãos. Ele está indo para uma escola nova.
criou uma barreira e vai passar ele de todos. E talvez ele vai falar assim, mas ninguém quer ser meu amigo. Não é que ninguém quer ser um amigo dele, é que ele não percebeu que no momento ele falou que ele não teria mais amigos. E a gente não percebe. Tem temperamentos. Eu sou colérico. A minha esposa, a pastora, é fleumático com melancólico. A melancólica é fleumática, não tem certo? É fleumático com melancólico. Tem os sanguíneos e os coléricos têm uma forte tendência de falar sem pensar, de falar pelo cotovelo. Tem uma forte tendência, o colérico que é muito bravo, muito irritado, estourado, falar assim, que Deus te abençoe. Começa a brigar, falar sem pensar. Os sanguíneos de falar muitas coisas pelos cotovelos e não pensar. O melancólico de se amaldiçoar a sua vida de uma forma incrível. Deus não me ama, ninguém me ama, todo mundo é contra mim. Já viu aquela pessoa que chega assim, eu estou fazendo isso contra mim, no meu trabalho estão me perseguindo, na minha igreja, na igreja estão me perseguindo, a minha família não gosta de mim. Essa pessoa é uma pessoa melancólica. O fleumático, muitas vezes, eles deixam de falar o que precisa ser falado. O fleumático é muito calmo, é muito tranquilo para você tirar o fleumático, deixar o fleumático nervoso, vai uma eternidade. Mas os quatro temperamentos têm um problema. Sempre tem, mas precisa andar alinhado. Eu mesmo sou colérico. Se deixar, quando eu estou bravo, eu falo, mas uma coisa que eu dominei, eu aprendi a dominar. Ainda estou no processo, já avancei muito. Eu não falo. Dificilmente você vai dando uma sentença negativa contra a minha vida ou contra a vida de alguém. Dificilmente você vai ver. Sabe o que a mãe disse assim para mim? A prof disse para mim, disse assim, olha, Alex, eu nunca vi estou falando que a igreja do norte está vazia. Eu falei, sabe por quê? Porque eu acredito que ela vai encher. Eu acredito que a igreja está cheia. Talvez você não, eu só vejo a cadeira, mas deixa eu dizer para você. Aqui tem uma oportunidade de trazer muitas almas, já vejo a igreja cheia. A pastora, no início do nosso casamento, ela chegava para mim e falava assim, meu Deus, tem tanto de conta, como é que a gente vai pagar? E eu falei assim, o dinheiro. Mas não temos o suficiente. Não, Deus vai prover. Eu precisando. Não, Deus vai fazer. E como? Não sei. Sei que Deus vai fazer. Mas ela jamais me falando. Nós não vamos conseguir pagar a conta esse mês. Nós não vamos conseguir fazer isso esse mês. Nunca deu uma sentença de morte que paralisou a minha vida financeira dela. Ao contrário. Eu falei, Deus vai fazer. E quando ela falava assim para mim, dia 12 em junho do ano passado, que eu tive arritmia, e a minha gastou um pouco de dinheiro a mais, ela falou assim, olha, não vai dar para pagar o seu cartão esse mês. Ela falou para mim, eu falei, tranquilo, fique em paz, Deus vai prover o dinheiro para mim. Eu lá no hospital, recebi o dinheiro, não sei de onde, eu não sei de quem, recebi um vídeo, paguei minha conta. Mas para ela, e ela não está certa, quem cuida da finança, ela não está errada, quem cuida da finança, lá em casa é ela. Eu não me preocupo com dinheiro. Ela fala, eu posso comprar isso porque eu não sei como é que está a finança. Você sabe. Você acha que dá? Eu quero que você entenda. O que eu estou falando? Isso. Eu vejo muita gente falando que não está conseguindo romper. Eu vejo muita gente falando que está enfermo. Eu vejo muita gente falando que muitas coisas acontecem. Ali atrás está minha mãe. Quando eu caí de moto, o médico disse o quê? O médico não disse que a minha perna jamais voltaria a ser a mesma? Falei, minha mãe. Minha perna nunca mais voltaria a ser a mesma. Se tu olhar essa perna esquerda minha, é cheia de cicatriz. Mas pergunta para ela o que
Eu na mesa com o médico me costurando, eu falava, doutor, eu posso jogar bola sábado? Ele disse, tu acha que eu acredito? Não, eu acredito e eu posso, eu devo jogar. Mas eu nunca aceitei o que o médico disse para mim. A minha perna jamais voltaria a ser a mesma. E eu acredito no que Deus poderia fazer aquela minha igreja. Nisso, eu fui criando o meu mundo. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 1. No início criou Deus os céus e a terra, mas a terra era vazia e sem forma. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A Bíblia diz em Gênesis. Isso quer dizer, você tem um mundo para criar. E a Bíblia diz que Deus disse, haja luz. Deus criou o mundo com a palavra. Deus não criou uma coisa que Ele colocou a mão para criar todo ser humano. O restante Ele só diz, haja. O que você está falando para a sua vida? O que você está falando para a sua vida? As formas de trabalho não se abrem para mim. Eu estou doente. E se te informar que você continuar com essas palavras, o seu mundo você vai falar assim, eu estou doente, você vai estar atraindo mais enfermidade. Aí o seu mundo vai ser um mundo de enfermidade. Aquilo que você está vivendo hoje está bom? Você acha que está bom? Se você não acha que está ruim, comece a mudar as palavras. Eu ia passar um vídeo aqui e não deu tempo, era muito grande o vídeo, mas eu quero resumir. No Japão, e hoje, se é um japonês que fez o estudo, tem que ser no Japão. Há um japonês que ele descobriu, ele fez um teste e ele descobriu que a água, presta atenção, seu corpo é composto por 70% dela. E ele separou um pouquinho de água num potinho, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. Aí ele colocou um para ouvir oração. Um potinho de água para ouvir oração. Ele colocou um potinho de água para ouvir muito obrigado. Muito obrigado. Ele colocou um potinho de água para falar assim, você não presta, você não presta, você não presta. Ele colocou um potinho de água para ouvir Beethoven. Ele colocou um copinho de água para ouvir rock. Ele colocou um pouquinho de água para receber esse sentimento de ódio. Outro para receber sentimento de amor. Como ele fez isso? Não sei. E no final desse estudo, ele pegou o copinho de água, as águas começaram a ficar cristalinas, com cristais diferentes. Aquela que recebia oração, você pode procurar, é verdade. Aquela que recebia oração, ela ficava mais pura do que ela já era. Aquela que recebia elogio, ela ficava puríssima. Aquela que recebia, você não presta, ela virou uma água quase de esgoto. E o que eu vi agora, não dava nem para aumentar o cheiro. Não estou falando do rock que dá, estou falando porque eu não sei que tipo de rock que ele colocou para ouvir. Não sei qual era a letra do rock que ele colocou para ouvir. E quem recebeu o Beethoven também ficou cristalino. Se uma palavra, uma emoção, conseguiu fazer uma água ficar mais cristalina do que já era, e uma que recebeu gratidão ficou uma água de esgoto, você acha que você está falando, o seu corpo deve estar como? Porque seu corpo é composto por 70% de água. Então, conforme você fala, olha, eu passei recentemente pela nutricionista, um médico que eu, depois de buscar muita oração, muito acreditar que Deus podia restaurar, tem coisa que Deus restaura, tem coisa que não.
ter que passar, infelizmente, por uma cirurgia no joelho, mas eu nunca deixei de acreditar que Deus podia me curar. Estou com esse problema desde os 16 anos. Isso, né? Nunca deixei de acreditar. Mas já estou com 33. Depois de buscar oração que Deus não fez, eu vou para a cirurgia. Mas presta atenção. Eu precisava emagrecer. Eu precisava perder peso. Ainda preciso perder mais peso para isso. Mas antes de eu começar a perder peso, eu tive que começar a mudar minhas palavras. Antes de mudar alimento, mudar a alimentação, eu tive que mudar as minhas palavras. Eu tive que fazer a minha mente acreditar naquilo que eu estava falando. A minha esposa aqui, ela pode confirmar que eu não comia verdura. Hoje eu vou comer verdura, a primeira coisa que eu faço para acreditar. A verdura é boa, a verdura é gostosa, a verdura é aquilo. Mas antes eu tive que mudar as minhas palavras, porque as minhas palavras eram: eu não gosto de verdura, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Hoje eu como verdura e gosto. Como fruta e gosto, porque eu mudei as minhas palavras. E eu já fiz academia muitos anos, parei. E minha esposa vivia falando para mim: volta para a academia. E eu disse: não quero. Eu vou falar assim para ela: eu vou voltar. Vou dar uma desculpa. Mas quando eu decidi e mudei as minhas palavras, cheguei para ela e disse: só estou indo para a academia. O quê? Mas porque eu primeiro mudei minhas palavras. Então a pergunta que eu vou te fazer: como é que está o seu mundo? E você está querendo um mundo com as palavras. Como é que está ele? Será que essas palavras que você está falando está travando o seu mundo? Ah, você fala assim: palavra não tem tanto poder. Palavra tem tanto poder que em Lucas capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala que um anjo apareceu a um homem chamado Zacarias. Disse assim: ó Zacarias, a sua esposa Isabel dará a luz a um filho, e o seu nome será João, e muitos irão se alegrar com o nascimento dele. E Zacarias falou assim: mas como? Eu já sou avançado de idade, a minha esposa Isabel já é avançada de idade. Como nós daremos um filho? Nós teremos um filho. E a Bíblia diz que o anjo diz bem assim: olha, eu sou o Gabriel, estou sentado à direita de Deus e assisto tudo. Mas por causa da sua incredulidade, eu vou te deixar mudo até o menino nascer. A Bíblia diz que ele sai do templo, que ele estava sacrificando, oferecendo sacrifício. E a Bíblia diz que as pessoas que estavam a falar com ele, ele já não conseguia falar. Eu acredito no fundo do meu coração. Sabe por que ele ficou mudo? Porque João Batista era aquele que ia proclamar Jesus e nele não podia haver incredulidade. E se Zacarias falasse a João, Zacarias ia falar incredulidade. Qual é a primeira coisa que ele ia falar quando ele chegasse na casa dele? Ele ia chegar lá depois dessa experiência com Deus e falar assim: mulher, Deus falou comigo que nós teremos um filho, o nome dele será João. Mas eu não acredito, porque eu e você já somos avançados de idade. Essa é a primeira coisa que ele ia falar. Porque ele estava vendo pela lógica humana. Então Deus falou: antes de você cortar o destino que eu tenho o meu filho, usando o seu filho, eu vou te deixar mudo para você não falar incredulidade ao seu filho, porque o seu filho não pode ter incredulidade. Aquele que preparou o caminho para Jesus, para ele vir à terra, não podia ter incredulidade, porque eu e você que estamos preparando o caminho hoje, para a volta dele, temos incredulidade. Podemos achar que podemos ter incredulidade. A gente não pode ter incredulidade, a gente tem que ter fé. Amém. Mas muitas vezes a gente está mentindo em incredulidade. Muitas vezes a gente fala
incredulidade. A gente até fala assim, ó, Deus vai fazer. Mas dentro de nós a gente vai assim, eu não acredito. Eu não acredito. Querido, por isso que eu disse no início que você tem que falar de uma forma convincente que você acredita. Ó, Deus vai fazer, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, e eu acredito que Deus vai fazer. Amém. Mas se eu chego assim para vocês assim, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer, tá bom? Você vai acreditar naquilo que eu estou falando? Por que você pode falar isso para mim assim? Eu sou obrigado a acreditar naquilo que você fala? Então muitas vezes a gente chega para o nosso amigo e fala assim, vamos lá para a igreja comigo? Lá na igreja lá, Jesus vai mudar. Lá na igreja lá, Deus mudou a minha vida. Vamos? Por que você não tem igreja comigo? Du, vamos lá na igreja comigo, que lá, olha, eu era preso, eu roubava, lá eu mentia, deixei de roubar. Não, eu deixei de roubar, deixei de mentir, eu bebia, parei de beber. Deus faz milagre, Deus mudou a minha vida. Falei, eu quero que Ele mude a sua, que você pode viver um novo tempo, uma nova vida. Vamos na igreja comigo, Du. Porque a gente quer convidar as pessoas como sendo uma ovelha. Nada contra a ovelha, mas a ovelha é mansinha. Você tem que ter ovelha diante de Jesus. Mas quando você está falando com as pessoas, você tem que ter autoridade para falar naquilo que você está fazendo. Conta teu testemunho, não tenha vergonha. Fala assim, ó, eu praticava isso, eu fazia isso, e hoje eu tenho minha vida mudada. Vamos, eu acredito que Deus pode mudar a sua casa, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua família. Coloca a vida naquilo que você fala. Coloca a vida. Que as pessoas vão acreditar naquilo que você fala. Olha, eu estou com problema, você está com problema financeiro? Chega lá e fala assim, olha, meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, irá suprir a minha necessidade. Meu Deus, o nome do ouro e da prata. Onde a gente chega assim, meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir as minhas necessidades. Vocês acreditam? Não, assim, agora vocês riem, né? Agora vocês estão rindo. Mas quem não faz isso? Fazemos. E a gente quer que a gente mude de história. Como é que eu mudo da história se nem eu acredito naquilo que eu estou falando? Se nem eu acredito naquilo que eu estou dizendo? Como virão se não há? Como alguém irá acreditar se eu não acredito naquilo que eu devo acreditar e falo que eu acredito? Eu quero convencer alguém que Jesus é bom, mas se eu não consigo falar da bondade dele, confiando naquilo que ele faz, sabe por quê? Quando eu abaixo meu tom de voz, quer dizer que eu não confio naquilo que eu estou dizendo. Quando eu abaixo meu tom de voz, quer dizer que eu não acredito naquilo que Jesus representa. E muitas vezes eu e você viemos aqui e falamos assim com as pessoas: Jesus te ama. E ela vai olhar assim, sabe a primeira coisa que o cérebro daquela pessoa vai fazer? Não me ama, porque você não expressou amor nas palavras. Eu, graças a Deus, eu estudo bastante sobre mente, sobre palavras, e vira e mexe, eu vejo pessoas falando comigo, eu falo assim, ó, essa pessoa não acredita no que falou, porque ela emitiu tons de incredulidades. Mas como que só foi palavra de fé? Tinha incredulidade atrás dessas palavras, falta de confiança atrás dessas palavras. Porque a gente não viveu aquilo que Jesus falou. Então corte
Corte do seu vocabulário a incredulidade. Você acha que as pessoas vão ver, mas as pessoas sentem, realmente elas não vê, mas elas sentem. Você já viu aquela história que o cachorro sente o cheiro de quem tem medo? Já viu aquela história que os cachorros conseguem ver espírito? Os animais sentem o cheiro de quem tem medo, de quem não tem medo. Por isso que o cachorro não avança em alguns e avança em outros. Essa história é real. E o ser humano tem algo chamado aqui no cérebro, que é tipo um receptor. Mas ele não recebe o que você fala, ele recebe o que você emite. Você quer dizer que é uma pessoa autista? Ou com autismo, síndrome de Down? Eu tenho uma irmã que é especial. Eu posso falar assim para ela assim: guarda, é isso, isso e aquilo. Ela vai pensar, mas se eu chegar e falar a mesma coisa, guarda, isso, isso e aquilo, ela vai se assustar, porque ela não recebeu o que eu disse, ela recebeu aquilo que eu emiti de emoção para ela, aquilo que eu emiti para ela. Antes de um autista, um síndrome de Down receber o que você fala, ele recebe as suas emoções, e a gente tem isso também, mas eles têm mais aguçado. Por isso que quando você vai falar com uma pessoa especial, você tem que tomar cuidado com como você fala. Se você falar assim, ô Agatha, isso, aquilo, ela vai tomar um susto. Se você alterar seu tom de voz, porque ela não recebeu o que você falou, ela recebeu primeiro as suas emoções, a força da palavra que você colocou. Mas se você chegar para ele e falar assim, olha, é isso, aquilo, ele vai pensar, ele entendeu. Mas você também mas é que você não desenvolveu isso. Então se eu chego para uma pessoa e falo assim, olha, é isso, isso, aquilo, aquilo outro, tá bom? Ela primeiro vai receber o que eu emiti para ela. Ela primeiro vai receber aquilo que eu falei de emoção, de transmitir. Ela vai receber, depois ela vai filtrar o que eu falei. Depois ela vai falar assim, poxa, que ele falou faz verdade, mas o tom de voz que eu falei, muitas vezes fez ela rejeitar o que eu falei. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente tem algo que Deus colocou dentro de nós para isso. Então, quando você diz que Deus vai mudar a sua história, ou que a sua casa vai ser transformada, se você não dizer com verdade, com convicção, nem seu corpo trabalha para responder. E você está gerando algo que vai paralisar você. Amém? Amém. E você vai gerar, então você não pode gerar algo que te paralisa. Você tem que gerar algo que te movimente. Falando com convicção, falando com vida, falando assim, olha, essa igreja vai ser cheia. Em nome de Jesus, as pessoas querem estar aqui, as pessoas vão ouvir falar de Jesus. As pessoas vão pensar milagres, as pessoas vão ser transformadas. Não é só porque hoje não deu certo que amanhã não pode dar. Não é só porque hoje a cura não chegou que amanhã não pode chegar. Quando você está enfermo, você tem que falar para o seu corpo assim, olha, pelas suas pisaduras eu fui sarado. 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 Eu fui sarado pelas suas pisaduras. Eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu fui sarado. Eu fui sarado. Você vai ver se seu corpo não responder isso. E um tempo atrás, no meio do ano passado para cá, eu peguei uma pneumonia terrível e nada curava essa pneumonia. Tomei vários tipos de remédio e até apliquei vários por uns 14, 15 dias, até achava que era tuberculose. Chegou uma hora, eu cansei e disse assim, olha, eu não aceito essa enfermidade no meu corpo porque eu não nasci com ela. Comecei a falar, estou sarado, porque a cruz me garante a cura. A cruz me garante a salvação, a cura, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu andava no meu trabalho falando assim, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado, estou curado. Até hoje os remédios estão lá parados. Amém. O que os remédios não fez, a palavra fez.
Mas muitas vezes eu tenho uma enfermidade, você não tem uma enfermidade. Você adquiriu por meio de algum acesso no mundo espiritual, que você abriu alguma brecha e esse espírito de enfermidade te pegou. Mas pelo poder que é no nome de Jesus, você tem a autoridade para expulsar. Amém. A palavra é tão séria que Josué, capítulo de número 6, versículo de número 26, vocês podem anotar e conferir na sua casa. A Bíblia diz assim que ele atacou a cidade de Jericó e destruiu. E quando ele destruiu, ele reuniu todo o povo. Ele reuniu todo o povo e disse assim: olha, maldito é aquele que tentar reconstruir a sua cidade. No fundamento, seu filho mais novo morrerá ao colocar as portas. Ao fundamento, seu filho mais velho morrerá ao colocar as portas. Seu filho mais novo irá morrer. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 34, 500 anos depois, um rei chegou e falou assim: eu vou reedificar Jericó. Quando ele colocou o fundamento, seu filho mais velho foi morto. E quando ele colocou a porta, seu filho mais novo foi morto. 500 anos depois. Eu estou mostrando exemplos de palavras que mudaram a história. E eu logo já vou encerrar. E eu quero contar só mais uma história para você ter noção do impacto que as palavras têm na sua vida. Houve um caso aqui no Brasil de um rapaz, e ele escrevia cartas para sua mãe. Ele era dono fazendeiro para a sua família. Não vou falar para sua mãe que ele era a história de seu casamento. Escrevia a história para sua família. Ele dizia assim: olha, eu morri e meu enterro vai ser tal dia. E era uma brincadeira. Ele era rico, ele era muito rico. E ele ficava escrevendo isso. E reunia toda a família em volta na casa dele, num caixão. De repente ele levantava do caixão. E a brincadeira. Aí um tempo depois ele: eu morri. Todo mundo assim, ele não morreu, alguém mandava carta, não mandava, tipo, fulano de tal, morreu, mas ele escrevia as cartas. E o pessoal chegava, ele estava lá brincando. Mas um dia, ele ficou desaparecido. 1 dia, 2 dias, 3 dias. A família não deu mais importância, não deu mais crédito. Desaparecimento dele. 2 meses depois, encontraram o corpo dele morto. Um rapaz, eu estou falando, que tinha 30 anos de idade, morreu num acidente de carro. Encontraram o carro todo revirado. 2 meses depois, ele tinha um chamado de busca para as pessoas desaparecidas. Por quê? Porque ele sempre brincava com a família. Eu morri. E quando ele morreu, ninguém deu crédito. Mas ele chamou a morte para cima dele. O ano de tal morreu. E o dia que ele morreu mesmo. Talvez você ache que é uma brincadeira, mas enquanto eu não posso, porque você não vai poder mesmo. Enquanto eu não consigo um dia, você não vai conseguir mesmo. E de tanto negativismo, de tanta palavra de morte, um dia a morte vai chegar mesmo. E você vai esperar ela chegar, e a gente está depositando aos poucos na conta da morte. Um dia, com as palavras negativas, com as palavras que eu não consigo, eu não posso. Quando na verdade ele poderia mudar as suas palavras, ele estaria com 30 anos, morreu por causa de uma brincadeira, por causa de palavras, que era só para brincar. Então a gente anda falando muitas palavras, até para brincar, anda causando morte. Eu não quero que você saia daqui com somente mais uma pregação. Eu quero que você saia daqui mudado. Eu quero que você levante comigo. Eu acho que não precisa trocar música, tá? E eu quero que você olhe
quero que você olhe, não, quero que você olhe para essas cadeiras todas vazias. Está vendo essas cadeiras vazias? Amém. Vocês estão vendo as cadeiras vazias? Não. Cheia. Ah, Vocês estão vendo elas cheias. Amém. Você está vendo alguém sentado nela. Amém. Não sei quem é, mas você sabe quem está sentado ali. Você Amém. vai dar um nome para aquela pessoa, para essa cadeira. Você vai dar um nome. O nome não é assim, ó. Você não vai, eu vou falar para o meu caso, que eu quero muito que a minha mãe esteja aqui. Você não vai falar assim, Esther. 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 Você vai falar assim, Esther. 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 Essa cadeira tem nome da minha irmã, Esther, e ela vai estar aqui. Amém. Então você está vendo as cadeiras vazias. Você vai começar a dar um nome para essas cadeiras. Pode começar. Esther, 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 Águeda, Paulo, em nome de Jesus. Você vai começar a dar nome. Paulo, Águeda. Você vai começar a dar nome. Felipe. Você vai começar a dar nome. Isso, nome. Com convicção. André, Diogo, Camila, Ana, Guilherme, Ana, Leandro, Gabriele, Fran, Vinícius, Bia, com convicção. Amém. Então vamos lá. A Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a incredulidade bater na sua porta, o que você vai dizer? Sai fora. Você vai dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando a dúvida bater na sua casa, você vai dizer o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A dúvida acreditou? Não. Quando a dúvida bater? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá, quando a dúvida bater? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A incredulidade bater? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o seu filho aprontar? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele se desobedecer? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele disser que não quer nada com Jesus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você acredita no que você disse? Amém. Quando o seu corpo estiver enfermo, você vai dizer? Eu sou curado. Quando a enfermidade chegar, você vai dizer? Eu sou curado. Vai dizer o quê? Eu sou curado. O quê? Eu sou curado. O quê? Eu sou curado. Quando o problema financeiro chegar, você vai dizer o quê? Eu sou rica. Eu sou rico. Eu sou Eu sou o rica. quê? Eu sou rica. Eu sou o quê? Eu sou rica. Eu sou o quê? Eu sou rica. Eu sou o quê? Eu sou rica. Quando a incredulidade bater na sua porta, falando que você não vai viver milagre, você vai dizer, eu vou viver milagres. Quando a incredulidade bater na sua porta, você vai dizer, Eu vou viver milagre. quando as dúvidas bater, Eu vou viver milagre. quando a pessoa do seu lado falar assim, você não vive nada, você não tem nada, você vai viver o quê? Dizer o quê? Eu vou viver milagres. Quando você, vamos lá, a gente está exercitando, isso é bom. Glória a Deus. A gente vai mudar o nosso ambiente. Amém. Quando, vamos lá, vocês podem me ajudar, tá? Não, sim. Quando o vício bater na sua porta, te tentar, ou você estiver nele já, você vai dizer, eu sou liberto no nome de Jesus. Quando a pornografia bater na sua porta, você vai dizer o quê? Eu sou liberto em nome de Jesus. Quando a vontade de fumar, Eu sou liberto em nome de Jesus. o vício da bebida, Eu sou liberto em nome de Jesus. amém. E assim a gente vai fazendo. Porque a gente tem que mudar o nosso ambiente. Quando alguém dizer assim para você, olha, eu não quero ir na sua igreja. Você vai em nome de Jesus. Você vai no reino do Espírito e falar assim, você vai no nome de Jesus. Quando você convidar alguém não quiser vir, você vai dizer o quê? Você vai em nome de Jesus. Amém. Se a pessoa
Melissa, a gente tem que proclamar a palavra de vida. Ela não está falando isso porque ela quer, mas ela está sendo influenciada a dizer aquilo. Muitas vezes. Então aí você deve se mudar, criar um ambiente de vida. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Amém. Você acredita que você vai ver coisa diferente da parte de Deus? Que Deus, vamos orar então, vamos encerrar o culto. Pai, agradecemos ao Senhor pelo culto de hoje. Glórias e louvores eu te dou, Pai, pelo culto de hoje. Nos leva em segurança para casa e que essa semana seja uma semana extraordinária, sobrenatural, dos recursos, da manifestação da tua presença. Que as cadeias se quebram literalmente, da grilhões se desce. Declaramos que o casal não irá se separar. Declaramos que a casa será casa de harmonia e de paz. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa nessa semana. Pai, nos leva a profetizar vida, e vida, e vida, aonde há morte haja vida, onde há enfermidade haja cura. Declaramos vida, somos profetas da nossa vida, somos profetas desse lugar. Declaramos que essa igreja irá transbordar, a nossa vida irá transbordar. Nós mudaremos, entraremos no extraordinário a partir de hoje. Nosso nome será o extraordinário, será a manifestação de poder, a manifestação de glória, de milagres, para a glória do teu nome. Eu oro,